Felipe Luiz toma decisão na carreira de última hora após receber convite da Globo, e já comunicou ao Flamengo. O lateral foi muito bem durante a Copa do Mundo, e acabou agradando bastante a emissora. O Flamengo segue atrás de novos jogadores no mercado de transferências, especialmente após colecionar resultados abaixo do esperado recentemente, o que mostrou fragilidades no elenco. Por outro lado, a diretoria sabe que também é importante manter os que já estão vinculados, justamente para que não seja necessário trazer peças de reposição. Nessa linha, Felipe Luiz, de 37 anos, considerado um dos atletas mais experientes do elenco, recusou um convite para ser comentarista da Globo após a aposentadoria. Segundo o portal Notícias da TV, o medalhão deseja permanecer no futebol como técnico, mas não descarta outras funções dentro de um clube de futebol. Considerado um jogador de muita qualidade com perfil estudioso, foi convidado pela Globo para seguir na função após fechar um acordo pontual com a emissora durante a Copa do Mundo, e ter seu trabalho muito bem avaliado, recebendo muitos elogios internamente e também dos internautas. No entanto, ele deseja seguir no meio do futebol. Eu não consigo viver sem o gramado. Eu tive uma boa experiência como comentarista na Copa do Mundo. Pensei que não fosse gostar, mas foi uma experiência muito legal. Gostei mais do que imaginava. Tive bastante liberdade para falar, para expor o que eu pensava. Tive convite para seguir na função, iniciou o defensor, completando. Mas não adianta, eu já tenho claríssimo que eu não consigo viver sem o gramado, sem estar no campo, sem fazer a diferença com os jogadores. Eu tenho certeza de que o meu caminho está traçado. Seja como treinador, como auxiliar, seja o que for. Mas sempre com um grupo de jogadores, concluiu o titular do Flamengo. Marcos Braz dá uma posição oficial sobre os reforços no Flamengo. O rubro-negro quer pelo menos mais 3 peças no elenco. O Flamengo vai enfrentar o Maringá na terceira fase da Copa do Brasil. O vice de futebol do rubro-negro, Marcos Braz, avaliou o sorteio como bom para o Flamengo. Ele ainda aproveitou para responder outras questões. Em entrevista para o jornalista Caê Mota, Marcos Braz afirmou que o Flamengo não deve mais fazer contratações nesta janela de transferências, e disse que espera que Vitor Pereira termine a temporada pelo clube de uma forma ainda melhor do que no início. É muito difícil ter alguma alteração em relação a contratações até sexta-feira, dia 31, que para nós é a data principal, disse. Marcos Braz prometeu 3 reforços de peso ainda em janeiro, e não trouxe nenhum. Assim como aconteceu com Paulo Sousa, o Vitor Pereira não terá os reforços que foram prometidos a ele. O português pediu a chegada de um primeiro volante para suprir a saída de João Gomes, e um ponta para atuar no lado direito. Ao ser perguntado sobre a grande final do Campeonato Carioca acontecer após a data FIFA, o homem forte do futebol rubro-negro afirmou que essa pausa foi melhor para seu time do que para o rival, principalmente para dar uma oxigenada após perder 3 títulos muito importantes. Essa parada da data FIFA foi melhor para o Flamengo do que para o Fluminense, até pelos 2 últimos campeonatos que nós fomos para a final e não ganhamos, que foram a Supercopa e Recopa. Foi importante para dar uma oxigenada, uma acalmada. Pedro é sincero, e fala a verdade sobre o que pensa da carreira. O centroavante de 25 anos é um dos ídolos recentes na história do mais querido. Apesar de ser cria do rival Fluminense, o centroavante Pedro fez história mesmo atuando pelo Flamengo. Pelo rubro-negro, o artilheiro de 25 anos teve finalmente a chance de viver anos magníficos e conquistar os principais títulos da sua curta trajetória profissional até o momento. O jogador quer mais e está motivado para isso. O camisa 9 abriu o jogo sobre o reconhecimento que vem tendo da nação flamenguista, as conquistas individuais e coletivas, além do que espera para a carreira com o nome tão em evidência no mercado da bola neste momento. Na temporada atual, o Transfermarkt mostra que ele tem 13 gols e 3 assistências em 12 jogos. A expectativa é a melhor possível, que a gente possa continuar tendo êxito no trabalho e conquistando títulos. Sabemos da qualidade e do potencial do elenco. Espero que a gente ganhe mais títulos importantes esse ano. Individualmente, espero poder continuar fazendo um grande trabalho, fazendo gols e dando alegrias para a nação. Sempre procuro evoluir no dia a dia no treinamento, fora de campo procuro me cuidar, e o resultado vem dentro de campo, iniciou Pedro. E ele vai além, graças também aos meus companheiros que vão crescendo a cada ano. Espero continuar tendo sucesso no Flamengo.
Quero agradecer todo o carinho dos torcedores, que me receberam muito bem desde a minha chegada. Como torcedor do Flamengo, ter a chance de retribuir esse carinho é gratificante demais. Espero ter a chance de continuar fazendo muitos gols, acrescentou, garantindo querer dar mais alegrias ao torcedor rubro-negro. Com contrato assinado no Mengão até dezembro de 2027, o goleador está blindado pela alta cúpula da Gávea para os próximos anos. Independente de qualquer procura, vai ser difícil tirar o homem do Rio de Janeiro, principalmente com todo o prestígio que o ex-Flu conseguiu construir defendendo o manto sagrado. Mauro César faz declarações sobre Gabigol, e cresce o medo com o Flamengo no Cariocão. Jornalista aborda assunto delicado na Gávea, e é bastante sincero com a nação. O começo de ano para o Flamengo não é bem como os mais de 42 milhões de torcedores imaginavam. Ninguém falou para os rubro-negros que a temporada seria fácil, mas poucos imaginavam também este nível de dificuldade. As derrotas na Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana aumentam a pressão para a decisão do Campeonato Carioca. Faltando poucos dias para o duelo com o Fluminense, o comentarista Mauro César Pereira foi franco sobre um problema que o mais querido enfrenta. Artilheiro dos principais títulos levantados de 2019 para cá, o ídolo Gabi não vive atualmente uma boa relação com o gol. Apesar de ser a parte do campo que deu o nome do artilheiro ao longo da carreira, o objetivo mais cobiçado do esporte bretão parece ter ficado distante. Mauro César trouxe números concretos sobre a seca sofrida pelo predestinado da Gávea. Ele teve um ótimo início de temporada como camisa 10, evitando cartões, dando assistências, teve um comportamento mais amadurecido, pedindo até para que a torcida não vaiasse o técnico Vitor Pereira. Mas a fase não é boa. Ele foi substituído no meio da semifinal contra o Vasco, quando ainda assim o Flamengo alcançou a classificação. A seca dele é real, são 533 minutos, ou seja, 6 jogos, sem marcar um gol sequer. Ele não faz um gol desde a partida contra o Volta Redonda, quando curiosamente ele perdeu um pênalti defendido pelo goleiro, algo que nunca tinha acontecido antes com ele no Flamengo, lembrou Mauro César. Porém, diferente do que muitos apontam, Mauro defende que a culpa não é do técnico Vitor Pereira. Mesmo enaltecendo a posição de Gabriel Barbosa na história do clube, o jornalista fala que a falta de gol não tem a ver com as alterações em que o Flamengo passou sob o comando do português. O comunicador destaca ainda que isso é questão de tempo, e que tudo deve mudar em breve. O que isso significa? É o esquema de jogo. O Gabriel nunca foi um homem de área, é um jogador de movimentação. A pontaria não está boa, mas isso acontece com qualquer jogador. Não tem nenhuma maior explicação sobre esquema de jogo ou coisa parecida. Até porque o esquema de jogo do Flamengo está em formação. Se o Flamengo fosse uma casa, seria uma casa que foi demolida, e está sendo reconstruída. Ainda falta muito para chegar no acabamento, é preciso morar nela, mas você ainda não vai ter o conforto que gostaria. Eu acredito que naturalmente o Gabriel vai voltar a aparecer bem. Que fique o registro que a fase não é boa, até por isso que ele foi substituído na semifinal, completou o jornalista. Deixe o seu comentário porque é fundamental para o nosso Mengão. E fique atento. A qualquer momento postaremos as últimas notícias do Flamengo hoje.